Olá, como vai? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a tua vida, que o doce e bondoso Espírito Santo possa invadir a sua casa e o seu coração neste momento. Amém? Que o Senhor possa falar ao nosso coração e ministrar poderosamente nossas vidas neste momento de reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que todo mundo conhece. Até quem não é cristão. Tem até ditado popular com o nome dele. As crianças já ouviram falar e todos nós adultos, muito mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jó, que por mais que todos não conheçam talvez a fundo a história dele, mas todo mundo já ouviu falar de Jó, da paciência de Jó, de como Jó foi provado e se manteve firme diante do Senhor. A leitura vai ser um pouquinho extensa, porque senão a gente fica difícil de explanar. Eu vou ler o primeiro capítulo todo e é interessante que, se você puder depois, você leia o restante do livro para mergulhar um pouquinho mais e entender melhor, tá bom? Vamos ler então, eu vou ler o capítulo todo para poder a gente conseguir explanar melhor. Então, o livro de Jó, o capítulo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era este homem maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também Satanás veio entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Consideraste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas, porém, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás, se não amaldiçoa a tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que um mensageiro veio a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei, tão somente para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e ardeu entre as ovelhas e entre os moços e consumiu-os, e só eu escapei tão somente para te trazer as novas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei tão somente para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei tão somente para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou.
e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não precisava nem falar nada mais, né? E ainda continua depois. Muitas coisas lindas nesse livro. Eu sou apaixonada, na verdade eu sou apaixonada pela Bíblia toda, mas essa história aqui é uma coisa que a gente consegue trazer, assim como as demais da palavra do Senhor, a gente traz muito para nossa realidade. E neste momento em que todos nós estamos vivendo, é muito fácil trazermos essa palavra para a nossa realidade. Se nós nos colocarmos no lugar de Jó, como nós suportaríamos isso? Todos nós sabemos que, além de tudo isso que ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos. Não satisfeito, Satanás voltou ao Senhor e disse: mas ele ainda tem a saúde, e Deus permitiu que ele tocasse na saúde de Jó. Deus só não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. Então, ele perdeu bens, filhos, ele perdeu a saúde. E ele ainda tinha uma esposa do lado dele que não era sábia e que mandou ele amaldiçoar, abandonar o Deus dele, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Então, ele tinha tudo, humanamente falando. Jó foi um homem que tinha tudo para abandonar a fé, para dizer: Deus me abandonou. Aonde está Deus no meio de tudo isso que eu estou vivendo? Senhor, estou aqui, me socorre. E em momento algum, nós vemos Jó reclamando do que estava acontecendo, ou dizendo: Deus me abandonou, Deus... né? Tem os momentos que Deus tratou com Jó, coisas que precisavam ser corrigidas. Porém, em momento algum, Jó murmurou. Jó disse: eu tô sozinho, eu tô abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. Vamos trazer isso para os nossos dias. Nós estamos depositando a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, aquele que deu seu Filho unigênito para morrer em favor das nossas vidas, para nos dar direito de salvação, para nos dar direito de vida eterna? Como é o seu comportamento em relação a tudo que nós estamos vivendo? Como é o nosso comportamento? Como eu tenho me colocado mediante a tudo que nós estamos vivendo? Porque sim, nós estamos vivendo um período que está todo mundo perdido. Nós não sabemos, nenhum de nós, em nenhum lugar do mundo, sabemos como vai ser amanhã. Os países que estão reabrindo, tá tudo muito ainda como uma criança aprendendo a andar. Em fase de testes, vamos abrir aqui para ver como é que vai ser, vamos abrir ali para ver como é que vai ser, tem que manter o distanciamento, tem que usar máscara e diminuir o horário de funcionamento. Então, estamos todos numa situação em que não temos controle de nada mais. Estamos todos no mesmo barco e, mais uma vez, Deus mostra para nós, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém e Ele ama a todos nós de maneira sobrenatural. Assim como Ele cuidou, Ele sabia quando Ele disse para Satanás que Ele podia tocar em Jó. Ele sabia que Jó não ia negar a fé dele, porque Ele nos conhece. A palavra de Deus diz em Salmo 139 que antes que fôssemos formados, Ele já conhecia os nossos dias. Ele já nos conhecia. Ele tem todos os nossos dias escritos no livro da vida. Então, como estamos agindo mediante o que nós estamos vivendo? A volta de Jesus está próxima. Ele está batendo a porta. Ele está querendo entrar no nosso coração, tomar conta da nossa vida, do nosso ser. Ele está querendo se achegar a nós. Ele nos colocou num lugar onde nós podemos estar pertinho dele, juntinho com ele, sem distração, sem interrupções. E como nós estamos lidando com isso?
Nós estamos sendo como Jó? Em tudo isso, Jó não pecou. Nós estamos conseguindo não pecar mediante a falta de controle que temos tido com a nossa vida nestes momentos? Para quem está no Brasil, nós estamos conseguindo não pecar mediante a crise política que se instalou no país? Meus irmãos, nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. O momento que nós estamos vivendo é momento de nos achegarmos a Ele. É momento de nos rendermos, porque Ele está todo o tempo com a sua mão estendida para aqueles que têm se prostrado com a face no pó, para aqueles que, quando não têm palavras para falar, adoram com lágrimas, adoram em silêncio, mas estão ali, se rendendo, se prostrando e dizendo: eu preciso de ti. Nós precisamos do Senhor. A história de Jó continua por um bom tempo aqui de provação. Como eu disse, Deus também permitiu que ele tocasse na saúde de Jó. Mas depois de tudo isso que Jó viveu, de ter ficado sozinho, Jó ficou sozinho. Os amigos de Jó cascaram fora, deixaram ele na mão. A esposa dele largou ele na mão. A família não quis saber, porque ninguém entendia que ele estava passando por tudo aquilo que ele estava passando e ele não se entregava. Ele chegou a ficar, a palavra de Deus fala que ele limpava, que ele raspava as feridas com pedaços de telha. Você consegue imaginar como esse homem devia ser mal cheiroso por conta de feridas? Ninguém queria ficar perto dele. Ele ficou sozinho. Como que nós estamos vivendo hoje? Não por causa de, muitas vezes, estar mal cheirosos, porque o nosso pecado fede a narina de Deus, mas estamos sozinhos, né? Teoricamente, no momento que nós estamos vivendo. Em momento algum, ele negou Jesus. Em momento algum, isso abalou a fé de Jó. E no final de tudo isso, Deus deu tudo em dobro para Jó. Você, eu, nós seremos aprovados no final de tudo isso que estamos vivendo? O meu maior anseio, e por isso eu vivo todos os dias da minha vida, é estar com Jesus nas mansões celestiais. No dia da volta de Jesus, eu quero ouvir a trombeta tocar. Eu quero ouvir chamando o meu nome. Eu quero chegar lá na eternidade e ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Qual a mensagem que você quer ouvir? Vinde a mim, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Qual é a mensagem que você quer ouvir no dia que o Senhor Jesus voltar? Nós seremos aprovados? Nós estamos sendo aprovados como Jó? Leia a história dele, medite na história dele. Deixe a fé inabalável que esse homem tinha entrar no seu coração. Não olhe para as circunstâncias. Deus continua sendo Deus. Deus te ama de forma sobrenatural. Ele deseja o seu coração de forma sobrenatural. Deus é amor, Deus é cuidado, é carinho. E tudo o que Ele quer é cuidar do seu coração, é cuidar da sua vida. Não é fácil tomar a decisão de seguir ao Senhor, porque quando tomamos essa decisão, Satanás se levanta para tentar nos impedir, para tentar frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Mas tenha força, fique firme e segure na mão de Jesus, na mão de Deus, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te fortalecer em todo tempo. Entregue os seus caminhos ao Senhor. A volta de Jesus está muito próxima. Leia o livro de Jó, medite em cada capítulo, em cada versículo, releia se for preciso, e que Deus possa falar profundamente ao seu coração.
Que Ele possa derramar uma porção sobrenatural de fé, de renovo e de força, de vigor espiritual sobre a tua vida nessa tarde, neste dia, de maneira especial. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração. Fiquem com Deus.